E aí pessoal, bora para mais outro vídeo. Vamos agora ver os exemplos das transformações gasosas e como é que a gente vai usar a equação dos gases. Então bora lá. Você tem um gás em seu estado inicial. Esse gás tem uma pressão de 20 atm, um volume de 50 litros e uma temperatura de 643 Kelvin. Ele sofre uma certa transformação e você vai ter uma pressão desconhecida, um volume de 40 litros e uma temperatura final de 500 Kelvin. A questão pede para encontrar essa pressão aqui. Como aqui você vê que a temperatura mudou, o volume mudou, não dá para saber se a pressão continua igual ou se a pressão mudou, tá? E a questão também não fala que tipo de transformação é essa, tá? Então, como a questão não fala que tipo de transformação é essa e você vê que a temperatura mudou e o volume mudou, qual fórmula você vai usar? Eu vou considerar isso aqui como uma transformação geral. Então, como aqui é uma transformação geral, a gente vai usar PI, VI sobre TI igual a PF, VF sobre TF. Tá? Então, quem é PI? PI é a pressão inicial, que é 20. Quem é VI? VI é o volume final, volume inicial, que é 50. TI é a temperatura inicial, 643. E quem é PF? PF eu não sei. Então continua PF. Vezes VF. VF eu sei que é o volume final, 40. Sobre TF. TF é a temperatura final, que é 500 Kelvin. 20 vezes 50. 20 vezes 50, 1000. Sobre 643 igual PF vezes 40. PF vezes 40, 40 PF sobre 500. Fazendo meio para os extremos, regra de 3, vai dar o quê? Quarenta PF vezes 643 igual a 500 vezes 1000. Vou continuar aqui em cima. 40 vezes 643 vai dar 25.720 vezes PF, certo? 500 vezes 1000 vai dar o quê? Vai dar 500.000. Eu quero deixar o PF sozinho. Para eu deixar o PF sozinho, eu vou pegar esse 25.720 e vou passar para o outro lado. Só que vai ter uma regra. Esse 25.720 vai passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar o quê? Vai ficar PF igual a 500.000 sobre 25.720. Então a pressão final desse gás vai ser o quê? Vai ser 19,44 atm. Essa é a pressão final desse gás, certo? Vamos para outro exemplo. Exemplo 3. Nesse exemplo você tem um gás em seu estado inicial com uma pressão de 10 atm, um volume de 20 litros e uma temperatura de 800 Kelvin, certo? Esse gás ele vai sofrer uma transformação isotérmica. Uma transformação isotérmica é aquela transformação em que
a temperatura continua igual. O gás, ele tem uma transformação isotérmica e mudou seu volume para 40 litros, certo? Como ele mudou seu volume, vai acontecer alguma coisa com a pressão. Então, o que foi que aconteceu com a pressão? Certo? Qual é a pressão final? Nesse caso, como é uma transformação isotérmica, a gente vai usar aquela fórmula lá. PI, VI igual a PF, VF. Quem é PI? É a pressão final, que é 10 atm. Quem é VI? Volume inicial, que é 20. Igual PF. Quem é PF? Eu não sei a pressão final. Então continua desse jeito. Quem é o volume final? Quem é VF? VF é 40. Então vamos lá. 20 vezes 10, 200. 40 vezes PF, 40 PF. A gente está acostumado a esse 40 PF ficar aqui, certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu só vou inverter para ficar legal e do jeito que a gente está acostumado. Então, como eu vou inverter tudo, eu não vou trocar de sinal, não vou fazer nada, eu só vou inverter normal, certo? Então vai ser 40 PF igual a 200. Eu quero deixar esse PF sozinho. Para eu deixar esse PF sozinho, o 40 precisa ir para o outro lado. Só que o 40 está multiplicando. O que é que eu vou fazer? Esse 40 aqui, ele vai para o outro lado na forma de divisão. Então vai ser PF igual a 200 sobre 40. 200 dividido para 40 vai dar igual a 5. Então, a pressão mudou para 5 atm. Tranquilo até aqui? Tá fácil? Eu acho que tá. Vamos para outro exemplo. Nesse exemplo 4, você tem um gás em seu estado inicial, onde o volume é 20 litros, a pressão 10 atm e a temperatura é 300 Kelvin, certo? Esse gás, ele vai sofrer uma transformação isobárica. Uma transformação isobárica é aquela transformação que a pressão continua a mesma, a pressão não muda. Então, como a pressão não muda, a pressão inicial vai ser igual à pressão final, certo? Só que o volume mudou, certo? O volume inicial era de 20 litros e o volume final agora é de 40 litros, tá? Então vamos lá. O que é que está acontecendo com a temperatura? Nesse caso, como a transformação é isobárica, a gente vai usar a fórmula da transformação isobárica, que é VI sobre TI igual a VF sobre TF. Quem é VI? VI é volume inicial, que é 20. TI é a temperatura inicial, 300. Igual VF. VF é o volume final, que é 40 litros, certo? E TF eu não sei. O que é que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou fazer regra de 3, meio para os extremos, que vai dar o quê? Vai dar TF vezes 20, 20 TF. 300 vezes 40, 300 vezes 40. 300 vezes 40 vai dar 12.000. Tá? Agora é o seguinte. Esse 20 aqui, ele precisa sair daqui. Por quê? Porque eu só quero o TF. Eu quero deixar o TF sozinho. Para eu deixar o TF sozinho, o 20 tem que ir para o outro lado. Só que como o 20 está multiplicando, eu passo o
20 para o outro lado, dividindo. Então, TF vai ficar 12.000 dividido para 20. E 12.000 dividido para 20 vai dar 600 Kelvin. Então, a temperatura ela mudou para 600 Kelvin. A temperatura aumentou para 600 Kelvin. Último exemplo. Você tem um gás em um estado inicial, onde o volume inicial é 20 litros, a pressão inicial 3 atm e a temperatura inicial 200 Kelvin. Esse gás ele vai sofrer uma certa transformação isovolumétrica. Isovolumétrica quer dizer que o volume vai ser igual, certo? Então, como o volume vai ser igual, o volume não muda. Só que a temperatura muda para 300 Kelvin. E agora eu quero saber o que foi que aconteceu com a pressão. Qual é a pressão final desse gás? Então, como a transformação é isovolumétrica, eu vou usar essa fórmula aqui. PI sobre TI igual a PF sobre TF. Quem é PI? PI é a pressão inicial sobre 200, que é a temperatura inicial, igual PF, que eu não sei, né, que é a pressão final, sobre 300, que é a temperatura final. O que é que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou fazer a regra de 3. Fazendo a regra de 3, vai ser 200 PF igual 300 vezes 3. 300 vezes 3 vai dar 900, certo? Esse 200, ele está me atrapalhando. O que é que eu vou fazer com ele? Eu vou pegar o 200, vou passar para o outro lado, tá? O 200 ele está multiplicando, vai passar como? Vai passar dividindo. Então vai ficar 900 dividido para 200. Então a pressão final vai dar 4,5 atm. Então essa vai ser a pressão final do gás. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Eu vou deixar um slide interativo para vocês aqui no link da descrição. E é isso. Valeu!